Você já ouviu falar sobre as 7 coisas que Deus mais abomina? Em sua palavra Deus revela coisas importantes para nossas vidas, e hoje aprenderemos um pouco mais sobre esse assunto. Provérbios 6, versículos 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor abomina, sim, há 7 que ele detesta: olhos altivos, língua enganadora, mãos que derramam sangue inocente, coração que concebe planos perversos, pés que se apressam para praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que semeia contendas entre irmãos. O primeiro item na lista do que Deus detesta é um olhar arrogante ou altivo. É notável que um olhar arrogante esteja no topo da lista de Deus? Não há dúvida de que Deus abomina o orgulho. O orgulho é uma atitude que nos faz superestimar a nós mesmos e subestimar os outros. É a forma como enxergamos as pessoas, percebendo que elas têm menos valor. Você olha com desprezo para as pessoas porque têm mais dinheiro em sua conta bancária do que elas? Isso precisa parar. Você olha com desprezo para as pessoas porque elas se divorciaram e você não? Isso precisa parar. Você olha com desprezo para as pessoas porque seus filhos estão tendo mais sucesso na vida do que os delas? Isso precisa parar. Você olha com desprezo para as pessoas porque é considerado mais bonito ou bonita do que elas, de acordo com os padrões da sociedade? Isso precisa parar. Mesmo que ninguém tenha te falado que você pratica tais coisas, você sabe e conhece suas próprias intenções. Devemos nos manter puros e em humildade com nossos próximos. Tiago 4, versículo 6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Deus resiste e luta ativamente contra qualquer pessoa orgulhosa, e essa é uma batalha que o orgulhoso não pode vencer. Que tipo de vida você acha que terá se o grande Criador, aquele que controla os 7 mares com suas mãos, aquele que decide se você respira ou não, estiver resistindo e indo contra você? Será uma vida difícil. Deus nos adverte a fugir do perigo do orgulho, apontando-nos para a humildade e para Ele mesmo. Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A segunda coisa que Deus detesta é uma língua enganadora. Um dos nomes do Espírito Santo é Espírito da Verdade. O Senhor Jesus Cristo disse em João 16, 13, quando o Espírito da Verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. O próximo passo lógico é que um dos pecados que entristecem o Espírito Santo é a mentira, pois ela está diretamente oposta à essência da identidade do Espírito Santo. Note como a Bíblia menciona língua enganadora. A língua é algo incrível, pois pode construir e destruir com palavras. Tiago 3, versículos 5 e 6 diz: Assim, a língua também é um órgão pequeno, mas se vangloria de grandes feitos. Vejam como uma fagulha tão pequena pode incendiar uma grande floresta. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está situada entre nossos membros, contaminando todo o corpo e incendiando o curso da vida. A natureza inflamada pelo inferno é a mentira. O Salmo 122 declara: Livra-me, Senhor, dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Romanos 3, versículo 4 afirma: De forma alguma. Seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. Um exemplo do ódio de Deus por uma língua mentirosa pode ser visto em Atos 5, versículos 1 a 10. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, alegando terem doado todo o dinheiro da venda de sua propriedade. Deus os puniu com a morte. Deus leva a mentira a sério. Ele nunca nos enganará, pois sua integridade está em jogo em cada promessa que ele faz, e temos a garantia de que suas palavras se cumprirão. A Bíblia descreve Satanás como o pai da mentira, enquanto Jesus é o caminho, a verdade e a vida para todos que depositam sua fé nele. Aquele que está em Cristo se torna nova criatura e as coisas antigas ficam para trás, portanto se mentimos antes,
agora seremos verdadeiros em Cristo Jesus. A terceira coisa que Deus detesta são mãos que derramam sangue inocente. Mãos que tiram a vida de inocentes são chamadas de assassinas pelo Deus Todo-Poderoso. Cada vida tirada é preciosa, e Deus não tolera violência contra os inocentes, especialmente quando essa violência é direcionada àqueles que não fizeram nada para merecer tal tratamento. Isso não requer muita explicação, mas é importante que você entenda que cada pessoa neste mundo de alguma forma reflete a beleza de Deus. Pense na humanidade, nos bilhões e bilhões de pessoas nesta terra, nos bilhões de pessoas que já morreram, todas elas refletem a beleza criativa do ser humano. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3, 16 a 17. Você é especial, único. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, tornando-o uma alma vivente. Há algo de Deus em você. Você entende isso? Ninguém nesta terra é um acidente. Embora os pais possam tê-lo concebido acidentalmente, Deus o criou de propósito. Há algo em você que não está presente nos anjos, serafins ou querubins. Você foi feito à imagem de Deus. Os seres humanos são incrivelmente singulares, e é por isso que Deus abomina o assassinato, pois cada pessoa neste mundo é sua criação. Fomos instruídos a amar uns aos outros. O Senhor Jesus disse que todos os mandamentos se resumiriam a apenas 2, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo, portanto devemos abominar todo e qualquer tipo de violência. Mas Deus tem aversão ao número 4. Deus detesta um coração repleto de planos maliciosos. A Bíblia afirma que o coração é enganoso acima de tudo e desesperadamente corrupto. Deus presta atenção às intenções perversas e depravadas que surgem em nosso coração e mente. Se houver alguma dúvida sobre o ódio de Deus pelas imaginações malignas, o livro de Gênesis responde a essas perguntas, pois Deus destruiu o mundo com um dilúvio catastrófico por essa mesma razão. Gênesis 6, 5 a 9 declara: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso pesou em seu coração. E disse o Senhor: Exterminarei da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de tê-los feito. Mas Noé encontrou graça diante do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Não é maravilhoso que, em uma geração sem lei e pecaminosa, ainda houvesse um homem que caminhava com Deus? Não pense que você pode viver como quiser, cultivando uma mente cheia de planos maliciosos. Jesus enfatizou que o coração é a fonte do bem e do mal. Mateus 15, 19 afirma: Pois do coração vêm os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. A verdade é que, a menos que o Senhor reine sobre o coração de uma pessoa, o pecado reinará, resultando em um comportamento maligno. Tiago 5, 16 diz: Confessem uns aos outros as suas culpas e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quinta coisa que Deus abomina. Deus detesta aqueles que se deleitam em praticar o mal. Os pecados mencionados nesta lista não são fraquezas ou desejos passageiros. Esses pecados, incluindo o quinto, são premeditados e intencionais. As pessoas se envolvem rapidamente com o mal, mas quantas buscam fugir dele? Isaías 59, 7 declara: Os seus pés correm para o mal, eles se apressam para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de maldade, ruína e destruição marcam os seus caminhos.
A sexta coisa que Deus detesta é uma testemunha falsa que profere mentiras. Acusar falsamente alguém de má conduta e pecado, distorcer as ações de outra pessoa de modo a insinuar culpa. A calúnia, a disseminação de boatos, tudo isso é odiado por Deus. É uma perversão grosseira do uso da língua, empregar palavras para manipular e enganar as pessoas. Deus realmente abomina a mentira, já que é mencionada pela segunda vez aqui. Deus especialmente detesta a mentira quando se trata de questões de justiça. Uma testemunha que mente em processos legais coloca uma pessoa inocente em perigo. E em sétimo e último lugar nessa lista, Deus detesta qualquer pessoa que perturbe a harmonia dentro da igreja. Essa sétima característica do ímpio é o último mal aos olhos de Deus. Frequentemente, a Bíblia usa o número 7 para denotar algo completo e significativo, algo que traz realização e conclusão. Por exemplo, o sétimo dia concluiu a semana da criação. Esse sétimo pecado encerra a lista dos males ímpios e conduz à punição e ao julgamento. Jesus disse: "Felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus." O oposto disso seria: malditos são os que perturbam a paz. Veja como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Deus deseja que os cristãos vivam com retidão, humildade, verdade e harmonia uns com os outros. Aqueles que não desejam isso colherão graves consequências por suas más ações. Que possamos entender que somos de Cristo, devemos andar como Ele andou e viver como Ele viveu. Então, se estamos vivendo alguma dessas práticas mencionadas, devemos nos arrepender, porque Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Obrigado por chegar até aqui. Curta se esse vídeo te ajudou e se inscreva para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Deus abençoe sua vida. Até um próximo vídeo.